Olá, pessoal, tudo bom? Nós vamos falar hoje nossa aula aqui, né, do Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver um conteúdo que está na nossa ementa, tá certo? Esse conteúdo fala diretamente sobre a responsabilidade civil nas relações consumeristas, ok? É importante entendermos realmente de que forma, né, esse vício e esse defeito estão presentes nas relações de consumo. Nós vamos tratar aqui em 20 slides, tá? Sobre essas relações de consumo e vocês vão tirando as dúvidas. A proporção que vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam comigo no privado, tá certo? Olha lá, hoje nós vamos tratar sobre a responsabilidade civil, né, do código, que ele fala justamente sobre vício e defeito, certo? É importante a gente perceber, né, nesta aula, que as principais diferenças técnicas existentes entre a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, tá? E a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, ambas adotadas pelo CDC, certo? Visto que são meios de garantir a reparação dos prejuízos causados ao consumidor. Então, é nítido que os órgãos estatais, né, estão atentos acerca da responsabilidade com que cada fornecedor tem sobre os danos causados ao consumidor, tá bom? É importante frisar também que os fornecedores, quando disponibilizam bens e serviços no mercado de consumo, têm o dever de se preocuparem com os itens de segurança e eficiência, qualidade, durabilidade. Para isso, utilizam diversos testes e controles na sua produção, para que a mesma, tá, atinja os maiores padrões de qualidade, buscando eliminar ou reduzir a entrada de produtos e serviços viciados no mercado de consumo. Então, olha lá, turma. O Código de Defesa adotou a teoria da responsabilidade objetiva como fundamentos de reparação dos danos oriundos dos acidentes de consumo, de acordo com o artigo 12 ao 14 do Código de Defesa do Consumidor. E o fez embasado na teoria do risco da atividade profissional, como forma de socializar os riscos e de garantir a efetiva reparação dos danos causados ao consumidor. Pois bem, todo aquele que é fornecedor de produto ou serviço, necessariamente através, né, da responsabilização civil, embasado justamente na teoria do risco da atividade profissional. Ou seja, você foi um fornecedor de serviços, foi um fornecedor de um tipo de mercadoria, você estará automaticamente, tá, socializando aquele produto com o consumidor, tá certo? E deve garantir justamente a reparação por danos que venham a ser causados por esse seu serviço. Para essa teoria, quem introduz um risco novo na vida social deve arcar com eventuais consequências danosas a outrem ou em toda a sua integralidade. Então, automaticamente, se nós formos, né, compramos um produto e esse produto trouxe algum dano, né, esse dano necessariamente deverá ser reparado. E é importante entender que o próprio Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da responsabilidade objetiva para o fornecedor. Pela teoria do risco da atividade, quem desenvolve uma atividade com fins de lucros tem que assumir a responsabilidade decorrente da própria atividade. A lógica se encontra no fato de que, se a atividade resulta em benefícios para seu empreendedor, nada mais justo que o mesmo assuma os riscos pelos prejuízos que, eventualmente, essa atividade possa vir a causar a outro. Então, é importante a gente entender que essa teoria do risco da atividade, como o próprio nome diz, né, e o bom senso faz a gente entender, que se você é fornecedor de um serviço, você necessariamente estará responsável sobre danos eventuais que venham a acontecer. E aí a gente imagina assim, professora, mas necessariamente quando, vamos supor, a pessoa compra um carro, né? Esse carro
ele traz um problema no airbag, estoura, como foi alguns exemplos que eu já dei aqui para vocês. E quando estoura, a pessoa que estava próxima pode ter machucado o rosto, entende? Então, a empresa, que é o fornecedor daquele serviço, necessariamente ela será responsabilizada, porque já havia um defeito, entende? E esse defeito, em determinado momento, foi verificado. Então, por mais que as empresas tenham o cuidado, né, e a segurança de fazerem testes, né, o Inmetro é um dos órgãos também estatais, onde cuidam da relação, por exemplo, de quantidade, de peso, de medida, né, assim, para que o consumidor não seja ludibriado pelos fornecedores. Mas apesar de todo o cuidado, de todos os testes e controles, a gente sabe que mesmo assim os problemas acontecem. Mas se o problema aconteceu, o que vai gerar é justamente a responsabilidade por parte daquele que automaticamente é o fornecedor de serviços, tá? É importante salientar que o risco de que nos fala o Código de Defesa do Consumidor, que está entre os artigos 12 a 14, está intimamente ligado ao dever jurídico de respeitar a integridade física, psíquica e patrimonial da vítima. Violado este dever jurídico, nascerá para o lesado o direito à indenização e para o detentor da atividade o dever de indenizar em razão de sua atividade. Não se discute a existência de culpa do agente, bastando a vítima demonstrar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade. Para fazer nascer o dever indenizatório, portanto, trata-se de responsabilidade objetiva. Então, é nítido, é claro e é evidente que o Código nos mostra que a responsabilidade objetiva estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor entre os artigos 12 e 14, tá? Necessariamente ele traz o dever de indenizar para aquele que foi lesado. Então, se em algum momento, né, por exemplo, você comprou uma TV, certo? Você comprou uma TV, um aparelho eletrônico, né? Chegou em casa, quando você foi ligar, de repente ele explodiu. Então, assim, aquele aparelho necessariamente é o que já está dizendo aí. Não há que se discutir a existência do agente, da culpa do agente. Ou seja, você comprou, não há que se discutir se você fez um procedimento errado e fez com que houvesse aquela explosão. Claro que não, entende? Basta com que você diga que comprou o aparelho, que ocorreu o dano, e o nexo é justamente o quê? É você mostrar para a justiça, né, para o Poder Judiciário, certo? Que a causalidade do problema é evidente. Ou seja, quando você comprou, por exemplo, uma TV, você jamais iria imaginar que ao ligar ela fosse explodir. Então, necessariamente, fica provado, certo? Que o fornecedor ele é culpado. Por exemplo, a gente já viu também várias situações de pessoas que compram, às vezes, por exemplo, eu já vi uma situação de uma pessoa que foi comprar um sanduíche no McDonald's, né? E quando ele abriu aquele sanduíche, o sanduíche tinha um bicho dentro, entende? Ali já gera um dever de indenizar, porque aquele serviço prestado, ele já veio sim, né, malfadado a trazer um risco à saúde daquele consumidor. Tá? E não há que se dizer que aquele bicho foi colocado pelo consumidor. Pelo contrário, certo? O ônus tem que ser justamente de quem fornece o serviço, certo? O dano moral nas relações de consumo, quando um fornecedor disponibiliza no mercado de consumo um produto ou serviço que prejudique, seja nocivo ao consumidor e tenha conhecimento desse defeito, ele, o fornecedor, causa um dano ao consumidor, de acordo com o artigo 186, 187 e 188 do Código Civil, né? Ao atingir a moralidade e a efetividade da pessoa, a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas, este dano ofende a moral do consumidor, devendo o fornecedor ser responsabilizado, de acordo com o artigo 927 do Código Civil. Então, em várias passagens
do Código de um modo geral, tá? Quer seja na Constituição, quer seja no Código Civil, ele nos traz essa responsabilidade. Na Constituição, o artigo 36, né? 36, parágrafo 6º, porque a minha Constituição não está aqui, mas depois vocês conferem, tá? Onde ele fala justamente da responsabilidade. E bem como o artigo 927, onde ele diz, se automaticamente, né, o dano moral no sentido jurídico não é a dor, a angústia ou qualquer outro sentimento negativo experimentado por uma pessoa, mas sim uma lesão que legitima a vítima e os interessados reclamarem uma indenização pecuniária, no sentido de atenuar, em parte, as consequências da lesão jurídica por ele sofrido. Então, no caso daquela pessoa que, de repente, comprou um sanduíche, né, e que veio uma barata dentro, tá? Automaticamente, essa pessoa jamais vai querer voltar a comer o sanduíche naquele mesmo local. Se você comprou uma TV em determinada empresa, né? Sei lá, ou na Casas Bahia, ou na Magazine Luiza, nessas lojas que vendem eletrônico, e automaticamente você também não vai querer mais comprar. Por quê? Porque aquele vínculo de confiança que existia entre o fornecedor e o consumidor, ela foi acabada naquele momento, entende? Não existe mais essa segurança, né, em você comprar um bem e você achar que esse bem, de repente, não venha com vício ou com um defeito, tá certo? Então, a gente entende que o dano moral, na verdade, é a lesão que a vítima sofreu, tá? E essa lesão, necessariamente, ela precisa, tá, reclamar judicialmente para que seja atenuada. Então, esse valor de pecúnia, esse valor em dinheiro que se recebe, é justamente para que esse dano sofrido, né, ele seja minimizado, porque muitas vezes nem esse dano sofrido, o valor em dinheiro faz com que você esqueça determinados momentos ruins que você tenha passado em sofrer um determinado acidente, né? Olha lá, é interessante também, gente, dizer que mesmo tendo todo o controle da segurança, né? Como eu falei agora do exemplo do sanduíche que veio com a barata, tá? A entrada de produtos e serviços no mercado de consumo causa lesão à saúde, à segurança e até mesmo ao patrimônio do consumidor. Vale salientar que a legislação, através do Instituto da Responsabilidade Civil, tratou de apontar quais seriam os responsáveis pela ocorrência de tais problemas, diferenciando o grau de responsabilidade do fornecedor em conformidade com o tipo de lesão causada ao consumidor. O conceito de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, tá? E o conceito de responsabilidade civil pelo vício do produto ou serviço interferem diretamente, tá? Ou de forma direta na configuração do dever de indenizar, seja da empresa ou do empresário. Por isso que o próprio código traz para a gente essa diferenciação entre a responsabilidade objetiva, né, pelo vício ou pelo defeito, em que o fornecedor terá que custear essa indenização. Para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a prova da culpa, exceto quando houver disposição legal, permitindo a responsabilização objetiva, de acordo com Silvio Venosa, tá? A teoria da responsabilidade objetiva não pode, portanto, ser admitida como regra geral, mas somente nos casos contemplados em lei. Ou seja, se houve um encaixe do defeito ou do vício nesses artigos que o Código traz, né, do artigo 12 até o artigo 20, então necessariamente estará configurada a responsabilidade objetiva, tá? Então, portanto, no direito civil, e aí a gente sabe que as relações consumeristas são reguladas pela própria lei, né, do consumidor, que é a 8.078 de 90, mas que também está correlacionado com o Código Civil, tá certo? O direito civil, a regra é da responsabilidade subjetiva. Já o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilização tem caráter objetivo, sendo que ao fornecedor é imposta a responsabilidade objetiva, a qual prescinde da culpa para a sua verificação. Então, automaticamente, gente, vamos supor, as Casas Bahia, ela vendeu uma TV e essa TV veio com defeito.
Então, as Casas Bahias e os seus fornecedores serão chamados no polo ativo da ação, né, para que eles possam necessariamente responder pelo defeito que veio. Então, é uma responsabilidade solidária, que automaticamente, se as Casas Bahia comprou de algum fornecedor, é porque a própria Casas Bahia, ou Magazine Luiza, ou qualquer uma delas, confiava também nos fornecedores de produtos para as suas lojas, entende? Então, automaticamente gera uma solidariedade na responsabilização sobre o problema que vem a acontecer. O que a lei procura assegurar é que haja uma integral indenização, de tal sorte que aquele que tenha sofrido um dano por defeito na realização daquela atividade possa ter assegurado o direito à indenização, independentemente da discussão acerca da culpa do agente detentor da mesma. O importante é considerar que se a atividade normalmente desenvolvida for a causa do dano, obrigará o seu explorador a indenizar a vítima, independentemente da existência de culpa, somente se isentando de tal dever se provar a ocorrência expressamente prevista no Código Consumerista. Tá certo? O artigo 3º, parágrafo 1º e 2º do Código de Defesa do Consumidor conceitua o que venha a ser o produto ou serviço. Depois vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? O produto e serviços são, pois, o objeto da relação do consumo, tá? O produto e o serviço é o objeto da relação de consumo, que liga o consumidor ao fornecedor. Assim, podemos perceber a importância da existência de um produto ou de um serviço na relação de consumo, seja pela necessidade de aquisição do produto por parte do consumidor, seja para ferir a responsabilidade do fornecedor em caso de eventuais danos causados àquele, tá certo? O CDC prevê 2 tipos de responsabilidades. Uma pelo fato do produto, tá? E outra pelo vício. Pelo fato do produto, estamos nos artigos 12 a 17, tá certo? E pelo vício, do 18 ao 25. Tudo bem? Olha lá. É importante compreender o conceito, visto que é por meio dela que se pode individualizar os responsáveis pela reparação do dano. Então, vício e defeito, de acordo com o código, cada um tem a sua especificidade, tá certo? A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, conhecido também como acidente de consumo, está do artigo 12 ao 17. O fato do produto ou do serviço, tá? Tem como significado o dano ou a potencialidade de causar um acidente ao consumidor. O fato do produto ou do serviço tem como significado dano ou potencialidade, né, potencialidade de causar um acidente ao consumidor. Importante frisar que o fato do produto ou serviço sempre virá de um acontecimento externo, em que o fato gerador será decorrente de um defeito do produto, vindo a atingir a integridade física ou psicológica do consumidor, tá? O seu patrimônio ou de terceiros, de acordo com o artigo 12, tá certo? Então, de acordo com o artigo 12 e 13, a responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço. Tudo bem? Olha lá. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, justamente quando ele fala aqui, ó. Caio comprou um carro, ao ligar o automóvel, desencadearam uma série de explosões, causadoras de queimaduras no consumidor, certo? Então, é o que ele diz aqui, ó, vindo a atingir a integridade física e psicológica. É claro que a integridade psicológica do Caio nessa explosão, porque assim, parte do princípio que eu fui à loja, confio na loja em que eu preciso comprar, né? Automaticamente, essa loja que eu decidi comprar, eu confio, certo? Mas necessariamente aconteceu um problema. Por quê? Porque já veio com um defeito, certo? Então, a responsabilidade, ela vem pelo fato do produto ou do serviço. Ele pode vir com vício ou com defeito, tá certo? E esse defeito que vem ao produto, ele pode atingir, né,
as relações subjetivas da pessoa, do fornecedor com o consumidor, né? O desejo seu de comprar, certo? Então, ele comprou o carro e quando ligou, explodiu e houve a queimadura. Então, automaticamente, o Caio será indenizado, de acordo com o artigo 12 do CDC, tá certo? O fato do produto ou serviço com defeito de segurança ou acidente de consumo, certo? Necessariamente, uma vez que esse defeito, na maioria das vezes, foi ocorrido pela falta de segurança. É tão grave que causa ao consumidor sério dano material ou moral. Tá? Quanto à responsabilidade a todos, certo? Que o artigo 12 fala, né? Deixa eu colocar aqui para dizer para vocês. O artigo 12 do CDC. Olha lá. O artigo 12 do CDC, ele traz para a gente todas as pessoas, certo? Que serão necessariamente responsabilizadas. Olha lá. A responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Seção 2 do Código de Defesa do Consumidor. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito decorrente de projeto, fabricação, montagem, construção, fórmula, manipulação, apresentação ou acondicionamento dos seus produtos, tá certo? Bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre a utilização e risco. Ou seja, muitas vezes eu posso comprar um produto e as informações que vêm publicadas na embalagem, elas possam também ser inadequadas de acordo com aquilo que eu posso consumir. E eu compro e, de certa forma, posso me prejudicar. O parágrafo 1º, ele diz: o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias de apresentação, do uso e dos riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi colocado em circulação. Parágrafo 2º. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro, de melhor qualidade, ter sido colocado no mercado. Terceiro, o fabricante, o construtor, o produtor, o importador só não será responsabilizado quando? Então, olha lá. No caput do artigo 12 e no parágrafo 1º, o Código diz para mim em que situações, tá, o consumidor ele terá direito a essa indenização, certo? No caso desse carro que eu trouxe o exemplo dele explodir quando a gente começou a utilizar, tá certo? Ele mostra para mim que necessariamente a época em que foi colocado em circulação, no caso do carro, quando ele saiu da loja, né? O inciso 3º do parágrafo 1º. Todavia, o próprio Código, né, de Defesa do Consumidor traz para a gente as situações em que os fornecedores, fabricante, construtor, produtor, importador, eles não serão automaticamente responsabilizados, ou seja, eles não irão pagar a indenização. E aí, se ficar provado que não colocou o produto no mercado, que embora haja colocado o produto defeito inexiste, e a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, automaticamente, gente, é importante a gente entender que existe sim essa responsabilidade objetiva, mas que também existe a isenção da responsabilidade acerca, né, do que o consumidor, o fornecedor, possa não responder por ele, tá bom? Olha lá, ó. Quanto à responsabilidade, a todos elencados no artigo 12, em que responde dependente de culpa, vê-se claramente a adoção da responsabilidade objetiva. Porém, não afastando elementos subjetivos na aferição da responsabilidade. Ou seja, quando ele diz aqui para a gente, ó, no artigo 12, né, parágrafo 3º, que se o fabricante, construtor, produtor ou importador provar que não colocou o produto no mercado, que embora haja colocado, o defeito não existe e a culpa foi do consumidor ou de terceiro. Então, automaticamente, essa responsabilidade ela é inexistente. No entanto, impõe-se a responsabilidade objetiva aos fornecedores dos produtos causados
pelos danos. E o artigo 14, da mesma forma, impõe a responsabilidade aos fornecedores. Vamos ver o artigo 14. Ó. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência da culpa pela reparação do dano causado ao consumidor por defeito relativo à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Tá? O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes do modo de seu fornecimento, resultado e risco que razoavelmente se espera à época em que foi fornecido. Tá certo? O serviço não é considerado defeituoso por adoção de novas técnicas. Então, gente, é interessante entender que o artigo 14 também, ele impõe, né, na verdade, o que? A responsabilidade aos fornecedores também. Portanto, é necessário que se faz que fique provado o nexo entre o dano e o defeito, para que o fornecedor seja responsabilizado, de acordo com o artigo 14, certo? Olha lá. O parágrafo 1º do artigo 12 impõe o dever de segurança, ou seja, de não colocar no mercado de consumo produtos com defeito. Artigo 14, parágrafo 1º, inciso 3º. Artigo 14, parágrafo 1º, a época em que foi fornecido. Só não responde o serviço é defeituoso quando não fornece segurança, que pode esperar em consideração as circunstâncias, a época em que foi fornecido, tá certo? Que possam lesar o consumidor e, se assim ocorrer, o fornecedor responderá, independentemente da culpa pelo dano causado ao consumidor. Pois, conforme a teoria do risco do negócio, quem desempenha uma atividade deve suportar o prejuízo que porventura cause, né? Então, se você ofereceu um serviço, automaticamente você vai responder por ele, tá certo? Em todas as suas nuances, né? Uma das teorias que procura justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do risco do negócio. Para essa teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano para terceiros e deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa. A responsabilidade civil desloca-se na noção de culpa para a ideia de risco, ora encarada como risco-proveito, de acordo com Cavalieri Filho. Tá? A responsabilidade civil, além de objetivar a recomposição do dano, também tem por objetivo a prevenção, ou seja, responsabilizar como forma de repressão as novas práticas lesivas ao consumidor. Tá certo? Então, quando o código fala para a gente sobre a responsabilidade que aquele consumidor terá de responder, necessariamente o que vai acontecer? Eles precisam se responsabilizar por isso. Mas aí ele traz para a gente o seguinte, ó, as novas práticas, tá? Os fornecedores ficarão suas barbas de molho. Então, uma vez que houve aquele problema, tem que ser reparado, tem que ser feito testes para garantir a segurança do consumidor, mas se eventualmente venha a acontecer, necessariamente ele irá responder pelo dano causado, tá bom? Importante frisar que o Código de Defesa do Consumidor, em termos conceituais, estabeleceu uma confusão ao pretender utilizar dois termos, defeito e vício. Os defeitos são tratados no artigo 12 a 14 e os vícios são tratados do artigo 18 ao 20, tá? A dar responsabilidade por vício do produto e do serviço, né? O 12, ele traz a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. São duas coisas completamente diferentes, tá certo? Inclusive, estão em duas seções diferentes. Olha o que o artigo 18 diz para a gente. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade,
com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem, mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, vamos lá. Vamos supor que, necessariamente, você comprou, vamos dizer que você tenha comprado um doce no supermercado e esse doce vem com certa quantidade na embalagem, 500 ml, sei lá, né? E aí automaticamente você vai pesar e você vê que ao invés de ter os 500, tem o quê? 300. Entende? Então, automaticamente já entra aqui a responsabilidade pelo vício do produto. Ou seja, o consumidor, o fornecedor, de certa forma, né, ele já sabia que aquele produto estava inadequado, de acordo com as normas que o mercado estabelece. Entende? E aí ele diz produtos duráveis ou não duráveis. E aí eu implemento consumíveis e não consumíveis. No caso do doce da embalagem, que vinha a quantidade errada, tá certo? A gente precisa fazer com que o consumidor seja reparado. Ou seja, você tem que voltar na loja e pedir que seja reparado. Caso contrário, se não acontecer, cabe aí a responsabilidade, né, objetiva do fornecedor. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente ou à sua escolha, a substituição do produto ou outro da mesma espécie. Então, você tem 30 dias para fazer essa troca, tá? A restituição da quantidade paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos, e o abatimento proporcional do preço. As partes podem convencionar redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7, nem superior a 180 dias. Tá certo? Então, olha lá, gente. Viu? Vamos continuar. Aqui eu trouxe para vocês a explicação do vício, o conceito, na verdade, do vício, né? O código traz, mas eu coloquei aqui para a gente ter mais comodidade. O vício lembra, tá? Um vício redibitório, Instituto do Direito Civil, que tem com ele alguma semelhança na condição de vício oculto, né? Aquele vício que você não sabe que o produto tinha, tá? E que necessariamente o vício oculto, né? Mas ele diz assim, que na verdade, vai favorecer o que? A diminuição do produto. Ó, o termo vício lembra vício redibitório, Instituto do Direito Civil, que tem com ele semelhança na condição do vício oculto, mas com ele não se confunde. São considerados vícios as características de qualidade ou quantidade que tornam os produtos ou serviço impróprio e inadequado ao consumo a que se destinam e também que eles diminuam o valor. Da mesma forma, são considerados vícios os decorrentes da disparidade havida na relação sobre as indicações de recipiente, embalagem, rotulagem, oferta ou mensagem publicitária. Os vícios são os problemas que fazem com que o produto não funcione adequadamente, como o liquidificador que não gira. Você compra o liquidificador e chega em casa, porque hoje, inclusive, as lojas não estão nem testando, né? E aí você tem 7 dias na loja para trocar e automaticamente veio viciada. Quando você liga, não está funcionando. Fazem com que o produto funcione mal, como a televisão sem som, o automóvel que morre toda hora. Diminui o valor do produto como risco na lataria do automóvel, mancha, um vestido ou um terno, tá? Os vícios podem ser aparentes ou ocultos. Os aparentes ou de fácil constatação, como o próprio nome diz, são aqueles que aparecem no singelo uso e consumo do produto ou do serviço. É um vício aparente. Ocultos são aqueles que só aparecem algum ou muito tempo após o uso, que por estarem inacessíveis ao consumidor não podem ser detectados na utilização ordinária, ou seja, na utilização do dia a dia que você está usando aquele bem.
Já o defeito, por sua vez, pressupõe o vício. Há vício sem defeito, mas não há defeito sem vício. O vício é uma característica inerente, intrínseca do produto ou do serviço em si. O defeito é o vício acrescido de um problema extra, alguma coisa extrínseca ao produto ou ao serviço, que causa um dano maior que simplesmente um mau funcionamento. O não funcionamento, a quantidade errada, a perda do valor pago, já que o produto ou o serviço não cumpre o fim ao qual se destinava. O defeito causa, além do dano do vício, outro ou outros danos ao patrimônio jurídico, material ou moral ou estético, ou à imagem do consumidor. O defeito tem ligação com o vício, mas em termos de dano causado ao consumidor é mais devastador. Temos então que o vício pertence ao próprio produto ou serviço, jamais atingindo a pessoa do consumidor ou outros bens. O defeito vai além do produto ou do serviço para atingir o consumidor e seu patrimônio jurídico mais amplo. Por isso, somente se fala propriamente em acidente, e no caso, acidente de consumo, na hipótese de defeito, pois é aí que o consumidor é atingido, tá? E foi o exemplo que eu trouxe justamente do carro, né? Que o cara, na verdade, ele comprou o carro e que quando foi usar, houve uma explosão ou uma televisão que ele foi ligar e explodiu, tá certo? Aqui, turma, eu trouxe uma decisão aqui do STF, tá? Que segue a corrente majoritária, e ele diz o quê, ó? No sistema do CDC, a responsabilidade pela qualidade de parte na exigência de adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar de produtos e serviços. Nesse contexto, fixa, de um lado, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os defeitos de segurança, e de outro, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que abrange os vícios por inadequação. Né? Olha que interessante, né? A decisão do STF, ele diz que a responsabilidade do produto ou do serviço compreende o defeito de segurança e etc. Tem lá no artigo 12 até o 14, né? Artigo 14. E a responsabilidade pelo vício do produto abrange os vícios por inadequação do produto, tá? Observada a classificação utilizada pelo CDC, um produto ou um serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade. Você comprou na esperança de ter aquele bem, né, servindo a você, e na verdade foi impossível de utilizá-lo. Um produto ou serviço, outrossim, um produto ou serviço apresentará defeito de segurança quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, a sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou de terceiros. Beleza? Nós já vimos isso aqui, tá bom? Aqui eu trouxe uma reflexão da Hannah Arendt, né? Hannah Arendt, acho que é assim que chama o nome dela. Ela é conhecida, né, como uma pensadora da liberdade. Ela viveu grandes transformações do poder político do século XX. Para Hannah, compreender significa enfrentar sem preconceitos a realidade e resistir a elas, sem procurar explicações em antecedentes históricos. E aí é o que eu coloquei, a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Então, se nós automaticamente sabemos quais são os nossos direitos, necessariamente ninguém irá ludibriar, tá certo? Fica a dica aqui para que a gente possa realmente lutar pelos nossos direitos, agora lutar com convicção, com tranquilidade, sem ser arrogante, né? Por mais que você possa exigir os seus direitos, a beleza está em ser educado, em saber falar com o outro, em saber se expressar, é assim? Então, eu posso lutar pelos meus direitos e eu posso ter direito. E muitas vezes, às vezes, quando você vai querer gritar, falar de maneira abrupta com as pessoas, você acaba, de certa forma, perdendo até determinados direitos que você tem. É assim? Tudo bem? Pois, turma, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.